Nos últimos dias, o mundo se deparou com a notícia que um copiloto teria derrubado um avião e provocado um acidente aéreo nos Alpes franceses e, consequentemente, a morte de 149 passageiros, mais a dele, 150 pessoas. O que se fala no momento é que esse copiloto sofria de depressão e de síndrome de burnout, que é o assunto da nossa entrevista. Nós convidamos o terapeuta Leandro Marcucci, bem-vindo ao programa Olhares. Olá, obrigado. E também o piloto Cristiano Sardar, piloto há 23 anos, para enriquecer aqui o nosso debate. Seja bem-vindo. Boa tarde. Bem, obrigado. Leandro, quando a gente fala em síndrome de burnout, é um esgotamento de trabalho e ela está necessariamente ligada com depressão? Como é que acontece na prática? Bom, a síndrome de burnout é exatamente esse problema que você está falando. As pessoas, elas têm um esgotamento físico e mental por um excesso de trabalho. Realmente, a maior parte dos casos é assim. E são 3 estágios até chegar no esgotamento final, que a pessoa não consegue mais pensar direito, ela tem palpitação, ela tem vários sintomas que vão deixando a pessoa completamente incapaz de ficar trabalhando. Qual é o primeiro estágio? O primeiro Sintomas. estágio é a melancolia, a tristeza e uma depressão leve. Tá. Esse é o primeiro estágio, junto com a síndrome do pensamento acelerado. Ela fica pensando o tempo inteiro que ela precisa provar para ela mesma que o trabalho é a única realização da vida dela. Então ela fica se cobrando muito. São geralmente pessoas que têm um perfil de cobrança muito forte em relação a si mesmo. E isso é um ponto bem importante da gente dizer, porque quando a gente for falar do piloto, isso não se sabe se ele tinha essa característica. O que se sabe, por exemplo, é que foi divulgado ontem, é que ele fez alguns testes psicológicos e esses testes, na verdade, denunciaram que ele tinha tendências suicidas. Então isso ficou bem claro, né? Pode chegar, obviamente, no final do estágio a um suicídio. Certamente, se a pessoa não conseguir voltar a ter as suas faculdades mentais normalizadas, ela pode realmente cometer um suicídio. Pois é, falando especificamente, né, da função de copiloto ou de piloto, até gostaria de ouvir o Cristiano, fala-se muito que é uma profissão tensa, que é uma profissão estressante. Isso é fato ou também são lendas, é cultural? O que você acha? Na minha opinião, é um pouco cultural. Porque hoje os aviões são muito modernos, com muito automatismo, diminui muito a carga de trabalho do piloto, auxilia muito no trabalho, a parte de automatismo do avião, né? E, na minha opinião, todo piloto brasileiro, quando chega no fim da carreira ou tal, pilotando uma aeronave de grande porte de passageiro, ele é um apaixonado pela profissão, senão não chega onde deveria chegar. Ele desiste antes. Você estava falando até em tom de brincadeira antes de começar o programa que você acaba se divertindo ali. Então é um contraponto da síndrome de burnout. Não tem jeito, assim, você nunca vai ter a síndrome. O piloto se talia porque ele gosta muito, então o trabalho se torna um divertimento. É prazeroso. Você está dominando uma máquina de grande porte, andando naquela velocidade que anda. Então, eu desconheço algum piloto que esteja lá só pelo trabalho. E nessa situação fica difícil até para você entender o que pode ter se passado na cabeça do copiloto que nós estamos conversando, que acabou, consequentemente, acabou com um acidente nos Alpes franceses. Fica difícil de entender, né? Para nós soa até como se fosse uma traição, porque o que passou na cabeça dele? Dá para responder, Leandro? Dá. Não dá o que passou propriamente, mas dá para prever. As autoridades alemãs estão trabalhando com hipóteses. E uma dessas hipóteses e muitas informações que vão surgindo desencontradas. Então, a cada 4, 5 horas eles lançam uma informação nova, apenas 3 dias do acidente. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Eu particularmente acho, como terapeuta, que é um pouco ainda muito cedo para você dizer o que levou ele a tomar esse tipo de atitude. Sabe-se que um avião voando naquelas condições dificilmente cairia, a não ser que explodisse no ar, a não ser que fosse um ato terrorista, o que não deixa de ser um ato terrorista contra ele mesmo. A gente chama dos 2 estágios. Existem 2 modelos de suicida hoje. O suicida que avisa, que te dá sinais, que diz assim, eu vou me matar. Então esse é o cara que diz para você. Ele está pedindo socorro junto. Ele está pedindo socorro junto. Ele diz, mas ele não quer, na verdade. Esse é o primeiro. E o segundo é o desse copiloto que parece que é o que aconteceu. Ele não deu sinais, ele escondeu provas, ele escondeu exames médicos, ele rodou uma prova para comandante. Ele não foi aprovado
uma questão ocular, parece que ele tem alguns, ia ter agora, ele foi diagnosticado com problemas de visão, o que provavelmente iria comprometer um pouco a carreira dele como piloto. Então talvez essa somatória de fatores, esse somatório, acabou talvez levando ele a cometer um ato. Foi ventilada a possibilidade também de ele ter tomado algum tipo de calmante antes do voo, o que teria potencializado o efeito do remédio. É uma hipótese, porque na caixa preta que aqui encontraram até agora, o que ficou relatado? A respiração dele, apenas a respiração. Ou seja, se eu tomo um calmante e eu fico respirando, eu posso apagar. Certamente eu posso apagar. E eu não vou, pode bater, cair o mundo que eu não acordo. Se eu tomo uma dose muito grande de calmante. E pode ter sido isso que aconteceu. Porém, ainda acho que para ele fazer isso, ele foi premeditado. Porque ele fechou a cabine por dentro. E existe um comando, não é verdade? Eu queria até saber. Essa questão da porta, né? Porta. Como é que funciona? Tinha uma senha, mas estava trancada por dentro? Como é que é na prática? Depois do 11 de setembro, todas as portas das aeronaves comerciais são blindadas. E ela tem uma senha que funciona parecido com um cofre de hotel. Tá. Cada vez que você abre, você digita uma nova senha para a porta ficar fechada. Agora, eu posso garantir para todo mundo que um avião desse, ele não desce, mesmo que o copiloto tenha desmaiado ou dormido, ele não desce sozinho, sem uma ordem do tripulante. Ah, entendi. Então pressupõe-se que foi dada uma ordem para o avião cair. Senão o avião não desceria. Ficaria nivelado no piloto automático até acabar o combustível. O avião não desce sozinho. Eu tenho a sensação também que esse piloto, se é um burnout, se foi um burnout, ele foi diagnosticado e foi afastado por esse motivo, certamente para ele voltar a voar, a legislação é muito rigorosa. É muito rigorosa. Inclusive, no Brasil é referência, né? Questão de treinamento. Exatamente. No Brasil tem muito. Sim, o Brasil tem o histórico de ter os melhores tripulantes do mundo. Que legal. Então estamos todos seguros, com comandante. Certeza. Então, tá bom. Obrigada pela participação, Leandro. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado também. Obrigada.